Olá, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o seu momento, o podcast Juntas por Ele. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Juntas por Ele. Eu sou a Érica Leite. Eu sou a Cris Montemor e é uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje trazendo uma pessoa muito especial, a Miriam Mendes. Olá, Seja muito gente. bem-vinda. Olá, obrigada. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar com vocês também de casa. O Senhor reservou este dia para esse momento, para que todo mundo venha ser cheio dele através das minhas experiências, através desse podcast. Amém. E esse é o meu desejo, que muitas pessoas sejam alcançadas através de hoje. Amém. Amém. Gente, nossa primeira convidada. Que honra tê-la aqui conosco. Ela que representa cada uma de vocês que está aí do outro lado. Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso que vamos viver hoje com a Miriam. Amém. É isso. A gente tem aqui, né, esse lugar que é para falar do amor de Jesus, de o quanto Jesus transforma vidas. E a Miriam vai contar um pouquinho, só que antes ela vai dizer para a gente como é estar pela primeira vez num podcast. É a sua primeira vez, não É é? a minha primeira vez. Dá um nervosinho, mas é algo novo e é muito bom viver o novo. É muito bom sair do comodismo e viver algo novo de Deus. E é o que Deus já tinha me dito, é um sonho que Ele sonhou e nós estamos aqui para concretizar este sonho. Amém. Muito bom estar aqui, gente. Legal. É isso. E Miriam, você, um pouco que a gente conversou, né, Sim. que as pessoas vão ouvir um pouco da sua história, mas você casou nova, Casei muito nova. teve filho nova, né? E tem 3 filhos. Sim. E conta um pouquinho pra gente como é tão nova, né? Se casar, ter filhos, esses desafios e o quanto o Senhor, né, te conduziu, te ajudou nesse processo. Então, eu casei com 17 não, conheci meu marido com 17 anos. Então, foi muito rápido o processo até o casamento. Eu me casei com 19 anos e no mesmo ano eu engravidei e tive meu primeiro filho. Então, com 20 anos ali, foi bem pertinho a minha colação de grau da faculdade. Meu Deus. Depois de 4 dias, o Levi nasceu. Foi bem próximo as Gente, coisas. muita emoção junto. Muita emoção junta. E aí, depois que ele nasceu, foi tudo muito novo. O Levi é um sonho. O Levi é muito especial para mim, porque é o meu primeiro filho. Eu só tinha 19 anos, então muito nova. Então eu cresci com ele, como mulher, como mãe. E o José veio depois de 7 anos. Depois de 7 anos. Gente, Ele é muito especial para mim, porque Deus sabe o tanto que eu orei por ele. olha. E Eu- o nome também, né, Sim. José? Eu lembro que eu e o Levi, a gente ajoelhava na cama para pedir para Deus, porque ele queria muito um irmãozinho e eu queria um segundo filho. E aí ele veio e depois de 11 meses veio a Ana. A Ana é um milagre e hoje eu entendo por que ela veio tão rápido, por que Deus fez com que fosse tudo muito rápido, porque ali entre o Levi e o José levou tempo, mas entre o José e a Ana não. E hoje, por tudo que eu tenho vivido, eu entendo o porquê. O propósito, O né? propósito de Deus E para são isso. quanto tempo do José para Ana? 11 meses, eles dois. Eu engravidei lindo. dela com 2 meses pós-parto. Foi muito rápido. Mas hoje eu entendo o porquê. Sim. E ela é um milagre. É um milagre mesmo. Então ela é muito especial para mim porque ela é um milagre de Deus na minha vida. É a minha bonequinha. Mesmo. Mas você tentou, você diz que ela foi um milagre, né? Mas Sim. por que você tentou Porque, engravidar? não, eu tomava remédio para não engravidar. E para além disso, eu tenho 2 cesáreas, é a terceira, a dela. Então, não podia engravidar. É muito próximo Olha. às... Então a recomendação Tem uma recomendação de 2 do anos. médico era não engravidar. Então, na minha primeira consulta, ele já falou assim, olha, eu recomendo o aborto. Porque se você não morrer, ela vai morrer. Sério? Sério. Foi assim.
E foi ela, foi ele, né? Depois foi a enfermeira também. E pronto. Só que Deus é Deus. O que Deus fez? Ele me tirou daquele médico e me passou para outra. E essa outra cuidou de mim até Te deu outro deu diagnóstico. outro diagnóstico. Ela falou: olha, eu vou agendar a sua cesárea para não correr o risco de você entrar em trabalho de parto. E foi feito. No dia que ela marcou a minha cesárea para dia 21 de janeiro, só que a neném uma semana antes já queria nascer. Então ela falou: olha, corre para o hospital, porque ela quer nascer e eu já vou ligar para minha amiga que está de plantão hoje, por acaso, Meu Deus. para ela te atender. Aí eu também não levei muito a sério. Aí ela falou: olha, mas você tem que ir logo. Isso era 11 da manhã, eu cheguei lá às 4 da tarde. E quando eu cheguei lá, ela falou: olha, eu tô te esperando daqui desde as 11. Meu Eu Deus. fechei o bloco só para te atender. Nossa. E Eles você fecharam super o bloco. Eu tranquila, super tipo, tranquila. Cuidado de Cuidado Deus, de não é? Deus, cuidado de Deus. Deus fez com que o bloco fosse fechado para eles me atenderem. Então foi tudo muito rápido. Cheguei lá em questão de meia hora, já tinha ido pro bloco operatório e a Aninha nasceu. E foi tudo glória, tranquilo. tudo tranquilo, Tudo glória a tranquilo, graças Deus. a Deus. Às vezes a gente recebe, né, alguns diagnósticos Sim, ou algumas palavras que nos amedrontam um sim. pouco, né? E o que que você fez quando você recebeu, assim, esse Então, diagnóstico, assim, do médico, essa resposta eu, dele? eu confiei em Deus porque quando o José nasceu, eu e o Isaac, a gente queria, não sei por que, a gente falou: olha, vamos ter outro filho. Só que não era para agora, pronto. E na mesma noite que ele sonhou com uma menina, eu sonhei com uma menina. Não, que Olha, lindo. A gente sonhou com a Ana junto. Então, quando eu descobri que estava grávida, a gente já sabia que era Deus. Que era Deus ali, então tudo que o médico falou, ou pronto, eu tentei, claro que a gente fica apreensiva, mas eu confiei em Deus. Sabia que por algum motivo aquilo estava acontecendo do jeito dele e foi feito assim. Graças a Deus, eu acredito hoje, por todo o contexto do que eu tenho vivido, recentemente eu fiz uma cirurgia, eu tirei um cisto de 9 centímetros. O máximo que um cisto pode crescer é 10 centímetros. Meu Deus. Então, assim, eles nunca viram esse cisto durante as gestações. Não apareceu. Não apareceu. Eu descobri por acaso, porque em março eu tive uma infecção renal e quase morri. E eu precisei fazer uma ecografia dos rins para saber como meus rins estavam. E foi aí que eu descobri alguns problemas de saúde e descobri o cisto no ovário. E o médico já falava: como que eles nunca viram isso? Porque eu fui acompanhada por uma ginecologista, mas não viram. Não E eu apareceu. acredito que foi Deus que permitiu que não visse Naquele momento. naquele momento. Não era o Porque momento. se eles falaram para mim abortar sem problema de saúde nenhum, por conta da cesárea, imagine por conta disso. Eu penso que foi Deus mesmo. O E quando cuidado dele, né? cuidado dele. Isso foi tudo muito rápido. A Ana nasceu em janeiro, em março eu descobri o cisto. E as pessoas reclamam muito que demoram as coisas. Aqui, para mim, não demorou nada. Em março eu descobri o cisto. Em abril a minha consulta foi marcada. E já na primeira consulta ela falou: olha, vai ter que tirar. Já vou te encaminhar para o pré-operatório. Você já fica aqui para fazer os exames todos. E em junho a minha cirurgia foi marcada e eles tiraram. E Deus foi maravilhoso, porque eu nunca senti dor. Por um cisto de 9 centímetros era para eu estar sentindo muita dor, Sim. mas eu nunca senti nada de dor. Se não tivesse visto, eu não saberia nunca. E Deus é Deus. Hoje eu entendo que eu engravidei da Ana porque Deus já sabia do futuro. Deus sabia que ia ter que tirar um ovário, Deus sabia que ia ter que tirar ali uma trompa e a dificuldade para engravidar seria maior. E Deus permitiu que tudo fosse adiantado, como tudo na minha vida. Como tudo na Né? minha vida. A pressa do Senhor em Exato, fazer em algo. fazer algo. Eu vejo isso muito claro, assim, em você, né? Por isso que eu vejo a Ana como um milagre. Ela é um milagre de Deus na minha vida. Sim, uma princesa. E assim, eles são uma cara É. do outro, assim, carimbado. É lindo São. de ver, assim. São um amor. Não é? São especiais. São especiais. E uma coisa que engraçada que você está falando, falou muito do Levi, Sim. e eu me lembro que os seus sogros, né, estiveram aqui,
e eles falaram isso, né? Que eles nunca viram uma criança Sim, ser tão apresentada numa igreja como foi o e Levi, foi o Levi. sabe? Isso me marcou muito quando eu escutei essa palavra que eles deram Sim, sobre a casa de vocês, porque vocês cresceram num lar evangélico. E sim. assim, o Levi cresceu ali na igreja e todo mundo em oração, todo mundo fazendo questão de apresentar ele ao Senhor. Então, assim, para você ver que desde lá Desde lá. o Senhor tem cumprido promessas mesmo, Sim. assim, sabe? Na minha gravidez do Levi, eu ouvi muito de que ele ia atrapalhar o meu ministério. E a gente vê que filhos são herança do Senhor. Então, o Levi nunca me atrapalhou de nada. Na época, a gente participava de 2 ministérios de louvores, a gente fazia agendas em, em Brasília toda, e ele ia com a gente. Se Então, se adaptou? adaptou muito fácil, ele ia em todas as agendas com a gente. Eu apresentei ele na igreja também cedo. Então, o Levi é uma bênção. Eu acho que qualquer mãe gostaria de ter um filho como ele, porque ele é uma Fofo. bênção. E a gente recebe muita palavra, né? Você vê que Sim, sempre tem, você vê, o teu filho vai atrapalhar o teu ministério, sim. né? Sempre tem alguém para dizer que isso que você tem não vai ser bom. E como é que você faz diante dessa situação? Assim, o bom é que toda palavra ruim que vem, Deus vem com uma palavra boa. Amém. Então, todas as vezes que eu ouvi palavras ruins sobre o Levi, em relação a ser muito nova, o Isaac também, Deus vinha e usava ou alguém, ou na palavra, ou no culto, para falar comigo através Te dele, dando uma sim, me resposta. dando uma resposta. E essas palavras nunca vêm de gente de fora. Normalmente, palavras ruins. O diabo, ele não sei, ele age de uma maneira Astuto, né? exata, exata, a palavra é perfeita. Mas Deus é Deus. Ele Deus é mostra o maior que tudo. cuidado, né? Exato. E eu tenho aprendido a confiar em Deus, a ver, como eu sempre venho falado na igreja, Deus, Jesus, ele é suficiente nas nossas vidas, independente do momento. Então, desde aquela época, Jesus já era suficiente para mim. Então, toda vez que eu ouvia uma palavra ruim, Deus vinha com uma palavra boa a respeito da minha vida ou dos meus filhos. E eu, por exemplo, o Levi, Deus sempre me falou, olha, ele vai ser muito inteligente, não se preocupa. E várias pessoas já me deram vários diagnósticos sobre o Levi. E eu sempre me apeguei à palavra de Deus, que ele é muito inteligente, que Deus vai usar ele em todos os ministérios. E eu vejo isso na vida dele hoje. O Levi, esse cara, ele sabe mais da Bíblia que eu. Ele ama a Bíblia, ele é muito inteligente de Eu uma confesso forma. que eu dei aula para ele uma vez e eu fiquei impressionada com a forma como ele resolveu uma coisa. Ela falei, meu Deus. Ele é muito inteligente. Eu E lembro quando eu também que tava. você falou que ele teve um tempo que ele estava. Que Sim, ele abria assim e pegava sim, coisas que nem Rápido, eu, né? nem o Isaac sabia fazer. sim. Então é dom mesmo É do dom de Senhor, Dom de não Deus. é? Deus. E eu Dom tava de grávida Deus. quando eu recebi essa profecia sobre ele. E eu lembro desse dia perfeitamente, porque ela pegou a mão na minha barriga e falou: Olha, essa criança vai ser muito inteligente. Amém. É, eu vou fazer nele, vou cumprir nele em todas as áreas da vida dele. Ele vai cantar, ele vai pregar, ele vai fazer tudo. E eu Amém. lembro que na hora que ela orava sobre a vida dele, profetizava sobre a vida dele, não parava de mexer na minha barriga. E Que aquilo lindo! me marcou Recebendo, muito. né? Ele bebezinho Ele recebendo. bebezinho. E Exato. o que eu vejo assim, né, que você, muito nova, Sim, recebeu palavras negativas, né, de pessoas falando sobre várias coisas na tua vida, e você colocou tua confiança no não Senhor, sei. né? Porque muitas das vezes, o que que acontece? A pessoa, às vezes, uma mulher por ser nova, por estar ali com um bebê, casando nova, às vezes vem tanta cobrança, tanto julgamento em cima, e ela Você às vezes apega aquilo. É, paralisa, se apega nessa palavra negativa, e não é que Deus não responda a elas como ele respondeu a você, mas às vezes a atenção está tão focada Sim, na na palavra palavra ruim, na palavra negativa. negativa, de que aquela pessoa não dá conta, que não, a pessoa não consegue ouvir as respostas que Deus Que muitas Deus tem. vezes traz através de
uma pregação, É, através de uma pessoa, através de uma devocional que você faz, que Deus está ali quebrando aquela palavra negativa, mas às vezes a pessoa não Sim. consegue olhar, né? É Isso. uma questão de decisão, não é? Isso. O problema não é Deus não falar, porque ele sempre fala. O problema é os nossos olhos e os nossos ouvidos estar onde estão. Aonde estão os nossos ouvidos? Nas palavras ruins ou no que Deus tem ao nosso respeito? Porque a palavra de Deus fala que os pensamentos que ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz. E então, tudo aquilo que vem contra isso não vem de Deus. O problema é que muitas das vezes nossos olhos estão fixos nos problemas e os nossos ouvidos também. Então, independente do momento que a gente passa, Deus está ali. Às vezes a gente espera uma cura, assim, não sei, estou com dor de cabeça aqui. Deus vai vir me curar agora, instantaneamente. Às vezes não é assim. Às vezes Deus tem um caminho para aquela cura. E qual o caminho? No hospital, às vezes uma cirurgia, Deus está ali com você, uma consulta, Deus está ali com você. A gente tem que entender que Deus está sempre conosco, independente do momento que a gente vivencia. Então, parece até clichê, mas eu acredito nisso, que se tá tudo bem, Deus está ali, mas se tá tudo indo mal, Deus também está ali, porque Deus sempre vai ter uma resposta. Às vezes a gente espera que venha alguém e profetize alguma coisa, mas nem sempre é assim. Mas a gente não abre a Bíblia, às vezes Deus fala conosco através da palavra dele, como você disse, através de pregações, mas muitas das vezes a gente foge disso, a gente vai fazer outras coisas, a gente vai, não que seja errado, não é isso, mas às vezes a gente foca ali em uma série, foca em outras São as coisas. distrações, né? Isso, e não foca em Deus. Sim. E às vezes a resposta tá bem ali. E a gente não tá, como eu já disse, com os nossos olhos fixos no Senhor e os nossos ouvidos estão bem longe de ouvir Ele. Mas Ele sempre tá ali, independente do momento. É Que isso. lindo. Que Porque, lindo. de fato, as distrações não são erradas, mas é Não, o que você falou, tipo, se eu busco o Senhor, busco a resposta, depois eu vou assistir uma série, ok, mas às vezes, meu Assim, problema vai inverte. ser resolvido É. a gente foge. na fuga. Isso. Eu quero a resposta de Deus, mas eu também não busco, A gente né? foge da realidade e foge nessas coisas. O problema não é as coisas, o problema eu acredito que é a intenção. É a intenção. É a Sempre a intenção. intenção. Isso. Coisa linda, né? Que aula maravilhosa. E é lindo ver a decisão que você tomou Sim. mesmo, sabe? De confiar no Senhor. E é lindo ver as promessas dele se cumprindo sobre a sua vida. Sim. E queria que você falasse pra gente também sobre essa voz linda que você tem. Como é que foi aí para você descobrir esse dom, Sim. né, do Senhor? Conta um pouquinho pra gente, para quem tá em casa. Eu cresci nesse ambiente. A minha mãe canta, a minha família paterna canta, agora a minha família materna toda canta. Eu tenho tios cantores por aí pelo Brasil. E então eu sempre estive nesse meio desde sempre. Eu cresci na igreja também, então eu desenvolvi bastante isso na igreja. Acho que com 8 anos por aí já, eu já cantava no Conjunto das Crianças. Aí não demorou muito, já fui para os adolescentes, ficava nos jovens, nos três. Revezando. Não demorou muito, é ótimo, porque tudo que você fala na sua vida rápido. muito rápido, é assim, mover. Então, fui crescendo nesse ambiente. Então, ali, quando eu casei, quando eu casei mesmo, que eu comecei a fazer agendas para fora. Assim que eu casei mesmo, em janeiro, eu acho que foi, sim. Em fevereiro a gente foi chamado para participar de um ministério de louvor, que não era da nossa igreja, ele era um ministério de louvor para agendas mesmo. Então a gente participava desse ministério de louvor e do ministério de louvor da igreja. Então a nossa agenda, a gente vivia na igreja. A gente vivia na igreja. Então a partir daí O bom é que os dois juntos, né? sim, e o Levi. E o Levi. E o Levi. E o Levi. Então aí a gente fez algumas gravações Eu com já este vi, ministério de eu louvor. já vi no YouTube, gente. Depois ela vai falar aqui É. para vocês assistirem. A gente tem, acho que 5 gravações com esse ministério de louvor. E com o da igreja a gente tem 3. E eu gravei um projeto solo também, que o meu tio me apresentou.
Foi um lindo. pouquinho antes de vir pra cá. Acho que foi em junho, mais ou menos, que eu fiz essa gravação e vim pra cá em julho, que é uma música autoral minha, que eu tenho, que Deus me deu, em um sonho. Em um Em sonho. um sonho. Meu Deus. Eu acordei com a música na cabeça, escrevi, aí eu chamei o Isaac, ele me ajudou a colocar a melodiazinha ali. E depois de isso foi, eu acho que foi antes da gente entrar no Ministério de Louvor, isso que eu falei, que a gente fazia agenda. Quando eu entrei nesse Ministério de Louvor, a gente mexeu nessa canção. E aí eles melhoraram a Sim. questão da melodia, e era para eu gravar com eles essa canção. Mas a gente nunca conseguiu gravar. Olha. Então eu fui lá e gravei sozinha depois de um tempo, que Deus me presenteou. Foi literalmente um presente. Eu ganhei um presente, de presente essa gravação. E eu morava em Brasília, eu gravei em Goiânia. Vocês conhecem? Sim. Brasília, sim, Goiânia, não? É bem pertinho, bem próximo do outro. E eu gravei lá e foi bem pouquíssimo tempo antes de eu vir pra cá. Que lindo. E tem o nome da música? Tem no YouTube, Tem. gente. É Como em Atos 2, Miriam Mendes. Aí tem o vídeo lá. Como em Em Atos Atos 2, Miriam Mendes. Isso. Por favor, A gente hein? deixa o link na descrição do Embaixo. vídeo. Isso mesmo. Que legal. Coisa linda. Sim. Deus E é abençoe. esse dom, né? E você continua cantando, né? Lindamente, como a gente tem privilégio de te De ouvir. ouvir. E você tem projeto para voltar a gravar? Deixar alguma coisa mais no YouTube? Sim. Como é que tá? Sim. Eu acho que aquele tempo foi para isso. Pronto. Eu tô passando por um período agora voltado todo para maternidade. Sim. Mas eu vou voltar sim, voltar a fazer algumas gravações. Até porque meu marido é uma bênção. Ele toca tudo. Já é completo. Já né? é completa, a gente se completa. Então, É lindo de ver. é. E as crianças Deus. vão crescer nisso, né? Exato. Aprendendo, né? Exato. Com a Eles família gostam. toda. Sim. Né? E eles gostam bastante da música, já se nota bastante. O Levi é ali na palavra, mas ele gosta muito de cantar. O José gosta muito de música e a Aninha já demonstra ali um interesse. Então eu creio que Já Deus tá tem todo mundo propósito. encaminhado. Sim. né? E dá para perceber mesmo o mover de Deus, né? Amém. Eu não consigo, não dá. Essa parte da aceleração na sua vida para mim é muito pontual, né? Então eu creio. E você é nova, Miriam, tem quantos anos? Tenho 29. 29 anos. 29 anos. E olha só o tanto que você já viveu. Já. E eu creio que vai chegar um tempo que daqui a pouquinho ela tá andando, tá correndo para lá e para cá, e o Senhor vai brotar dentro de você novamente esse desejo para que você venha gravar, porque assim, gente, eu vi, é lindo, é lindo. Eu vou deixar vocês curiosos todos aí para poder Para poder assistir, mas assim, foca mesmo nisso, assim, que eu acho que é algo que o Senhor vai esticar muito você e sua Amém. casa nisso. E o Isaac toca, então assim, Toca. Se completa. é isso Não tem mesmo. impedimento algum, Não. né? É. E Deus vai entregando no sonho, ela vai tirando Olha que lindo. E ele também tem completo. músicas. Olha só. Olha, Tem um caderninho de música. de música. Oh, que É legal. Que lindo. E sabe o que eu vejo, assim? O agir de Deus rápido, Sim. mas você, provavelmente, diante disso tudo, às vezes fica um pouco receosa, né? Como é que vai ser? Sim. E, ao mesmo tempo, a sua confiança em Deus. Sim. Inabalável, É, não é? porque assusta um pouco, né? Sim. Às vezes, quando a gente olha certas coisas acontecendo na nossa vida, assusta. Mas aí você confia em Deus. Sim. É assim. Eu creio que o Deus que faz uma vez, faz sempre. O cuidado de Amém. Deus Ele não muda. né? não muda. Às vezes não vai de acordo com o que a gente quer. Por exemplo, eu digo pela cirurgia. Falei inúmeras vezes, Deus me cura para eu não ter que passar por uma cirurgia. Porque eu sempre falava pro Isaac, principalmente, que eu não queria ter mais filhos, não pelos filhos, mas pela cirurgia. Porque eu não posso ter parto normal, então todas elas teriam que passar por uma cesárea. E eu não queria mais passar por cirurgia nenhuma. Então, quando eu ganhei a Ana, eu falei, olha, eu não quero mais cirurgia. Então, depois de 2 meses, eu ter que ouvir que eu teria que passar por uma cirurgia novamente foi difícil. E eu falei inúmeras vezes para Deus, por favor, eu não quero. E pronto, não era o que Deus queria. Às vezes Deus permite a gente passar para a gente entender que Ele também está ali. E no dia da minha cirurgia eu vi muito Deus em tudo.
foi tudo muito rápido. Eu cheguei lá, eu fui embora no mesmo dia, eu recebi alta no mesmo dia. Então, eu vi Deus. Foi um não, mas Deus estava ali comigo. Não foi Provendo a todo tempo. Exato, não foi do jeito que eu queria, mas Deus estava ali. E isso para mim é suficiente. Deus, a gente serve um Deus que ele é dono de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Então, a gente temer para quê? Deus está sempre ali. E fora que nessas descobertas de problemas de saúde, eu descobri outras coisas também que tá ali rumo ao milagre. E eu tô confiando em Deus, confiando que o mesmo Deus que fez antes vai fazer agora. E nem sempre o sim que eu quero é o que Deus quer. Às vezes a gente quer tudo para imediato, tudo muito rápido. E nem sempre é assim. Às vezes ou quase sempre, Deus quer algo conosco através daquilo. E às vezes, se ele der aquilo pra gente naquele momento, a gente esquece depois. Então, eu creio que tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito, sim, de Deus. Tem, independente se é bom, se é ruim, tem um propósito de Deus. E a gente só tem que falar, sim, Senhor. Porque não vai adiantar se a gente falar, não, vai acontecer do mesmo jeito. Então, vale mais confiar e se entregar a Deus. Eu acho que Deus se revelando de várias formas. Sim, Porque quando a gente pede as coisas para Deus dessa forma, a gente está dizendo assim, eu só acredito se for desse jeito. exato. Aí Deus faz assim, não, mas eu vou fazer isso aqui de uma outra forma. Ou seja, eu não queria fazer a cirurgia, Sim, né? querido. Mas quando você foi para a cirurgia, você comentou com a gente que você achou que ia ser de uma forma mais invasiva, né? Sim. E foi algo assim simples, 3 furinhos. Então Deus estava ali. Surpreendendo de novo. Surpreendente. Tipo, eu não vou, como Jesus fala, né? Passa de mim esse cálice, mas se não for da tua vontade, né? Exato. Eis-me aqui, né? Então você se coloca nesse lugar, tipo, Senhor, eu não quero, mas eu sei que o Senhor vai estar lá. Então ele te levou até a cirurgia, mas te mostrou, eu tô aqui. Exato. E não vai ser do jeito que você temia, vai ser de outra forma. Exato. Então ele se revela de várias De formas. várias formas. E nesse tempo ele tem me ensinado também a esperar. Porque Que é o mais nesse que difícil, é o né? mais difícil. Porque quando eu descobri esse cisto, tudo indicava que era benigno. Mas a médica foi bem clara comigo e falou assim: olha, daqui a uma semana você vai voltar. Eu vou fazer umas análises com você agora. Vou fazer uns marcadores tumorais para saber se é benigno ou maligno. Porque se for maligno, a gente não faz cirurgia aqui. A gente tem que ir para Vila Real, porque é lá que eles pegam casos mais complexos. Então foi uma semana que eu fiquei muito apreensiva, Até tentando. esperar a resposta. Exato. Falei, por que Deus? Por que ela não podia fazer ali agora, me dar a resposta amanhã? Mais uma semana pensando, e se for, e se não for? E se for, como é que vai ser minha vida com 3 crianças? Mas aí passou uma semana e quando eu peguei os resultados eram negativos, e aí eu fiz aqui mesmo. E tudo foi para a glória de Deus. Eu tenho aprendido principalmente com Deus, mas através do Isaac, que não adianta também ficar temendo, porque isso te rouba o amanhã. Te rouba aquele momento. Então não adianta, é mesmo confiar em Deus. E ele é a pessoa que eu mais me espelho nisso, porque ele confia bastante. Ele é muito racional. Aquela serenidade dele, aquela coisa. É, Não é? ele é muito, muito calmo em relação a essas coisas. Ele é muito pé no chão e ele tem me ensinado a ser assim, porque eu sou muito acelerada para essas coisas. Eu quero para agora. Acho que isso é coisa de É. mulher. De mulher. Isso é coisa de mulher, Eu né? também acho. Acho que não é só você, não. Por aqui também é igual. E ele tá me ensinando a ser mais calma, a E como é que é esperar. a frase? Se você ficar ansioso, rouba o amanhã. Sim, não adianta ficar. É igual aquele versículo que fala: basta cada dia o seu mal. Se você ficar ansioso hoje, vai te roubar amanhã, vai te roubar. Porque a ansiedade, ela te rouba agora. Você tá com medo de algo que provavelmente nem vai chegar. E isso, pra mim, dependendo do grau, é uma falta de confiança em Deus. Porque
Deus, através da palavra dele, fala pra gente descansar nele. E descansar é entregar. É entregar cada problema, é entregar tudo nas mãos dele, sabendo que ele vai fazer o melhor. É uma diferença, né? Assim, a pessoa às vezes sente ansiedade, né? Porque a Sim, gente é humano. isso. Mas tem Ansiedade. pessoas que se rendem a ela. Exato. Eu acho que aí tá, né? Isso, a Quando diferença. você sente ansiedade, que é Não tem normal, o problema. que você faz quando você sente ansiedade, né? Sim, Você vai se render a ela ou você vai buscar confiar naquele que te prometeu, exato. né? E o segredo é confiar em Deus. É um exercício que você faz. Todos Não os é dias. todos os dias. Todos os dias é uma guerra É, bem grande, porque não é fácil também dizer que confia. É muito fácil falar que confia em momentos bons, mas não é muito difícil quando você recebe um diagnóstico ou uma notícia ruim na sua família, é difícil. Mas a gente tem que crer que Deus faz e sempre fará o melhor por nós, porque Ele é um pai, Ele é o nosso pai. E um pai cuida do filho. E ele vai cuidar da gente. amém. Amém. Com certeza. Meu Deus, é isso. A gente faz o quê? A gente faz nada. Se a gente vê crise, a gente fica aqui assim só. Meu Deus, a gente fica maravilhada. E não consegue terminar, entendeu? Esse é um desafio. É verdade, é verdade. Porque depois acaba tudo, desliga tudo, a gente fica eu e ela É, assim. fica. Mas, Meu nossa, Deus. o que aconteceu? Fica Mas o pensando. amor de Deus é lindo. E assim, parabéns pela sua decisão. Porque isso é uma decisão, É, né? Você decidiu desde nova, Sim, sabe? Mesmo passando por muitas das vezes, muitas mulheres passam também por isso, né? E você decidiu confiar. Então, assim, hoje você vê os frutos disso tudo, né? Os frutos do cuidado do Senhor em todo o tempo. Mesmo nas adversidades, você viu ali o cuidado de Deus. Então, assim, é testemunho e é lindo ver. Tá? E poder estar perto de você, esse privilégio que a gente tem de estar convivendo, poder. né? E ver mesmo assim a sua Conviver. família sendo um milagre mesmo e assim referência para muitas famílias. Sim. Obrigada por isso. Tá? agradeço, gente. É muito bom estar aqui. É muito bom mesmo. A gente agradece você pelo seu sim, né? Pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por derramar aquilo que Deus tem feito na sua vida, para que a gente seja, né, impactada e outras pessoas também Amém. de tudo isso, e que Deus continue te abençoando. Amém. Tá? Amém. A gente tem aqui uma lembrancinha para você. Top. Para você guardar, lembrar da gente, juntas gente. por ele. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo. É muito bom estar aqui. Para você que está em casa, eu queria deixar uma mensagenzinha rapidinho. Sim, sim, sim. Eu queria te convidar a confiar em Deus por completo. Tem uma música que tem tocado muito no meu coração, que se chama Suficiente. E ela diz que Cristo é suficiente nas nossas vidas. E eu tenho aprendido isso, que Cristo é suficiente, independente se a minha cabeça tá doendo, se a minha cabeça não tá, se eu tô bem, se eu não tô, se tá tudo, se a minha vida financeira, emocional, tudo. Se tudo estiver bem ou se não estiver, Cristo é suficiente. E Cristo, ele não falha, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então eu te convido a confiar inteiramente em Deus, que Ele vai fazer o melhor pela sua vida. Eu não sei em que fase da sua vida você está, se está passando por algo difícil ou não, mas o que eu posso te dizer é que Deus, Ele é perfeito, Ele não muda e Ele fará por você assim como Ele fez comigo. Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu faço para Deus ou o que eu deixo de fazer, é sobre Ele. E é Ele que nós servimos. Amém. Meu Deus. Amém. Que lindo. Amém. Obrigada, Isso. obrigada. Que palavra. Meu E Deus. como é que a gente termina agora? Eu não sei como é que termina, Difícil. entendeu? É difícil. Mas Obrigada. é isso. Obrigada. Mesmo por tudo. E vamos continuar juntas Juntas Por Ele. por ele. por ele. Até a próxima. Até a próxima. Te esperamos no próximo episódio. Até lá!